16 de abril de 1945, uma manhã ensolarada de primavera na Alemanha. Na estrada que saía da cidade de Weimar, a cena era atípica, parecia um desfile. Centenas de pessoas caminhavam em coluna. Homens usavam ternos caros e chapéus fedora. Mulheres vestiam casacos de pele, batom e sapatos de salto alto. Por que essa elite estava marchando no meio da guerra? Eles acreditavam que era apenas um erro burocrático. Na verdade, era uma sentença visual. Eles conversavam e sorriam. Alguns chegavam a rir durante o trajeto. O grupo parecia estar a caminho de uma festa no jardim ou de uma noite na ópera. Eram os cidadãos ilustres de Weimar, a elite rica, educada e a aristocracia cultural da Alemanha. Mas o destino não era um evento social. Eles marchavam sob a mira de fuzis. Nas laterais da coluna, soldados americanos observavam com rostos rígidos e sujos de fuligem. Os dedos estavam posicionados nos gatilhos dos fuzis M1 Garand. Nenhum soldado sorria. Eles escoltavam os civis por 8 quilômetros em direção à colina de Ettersberg. O alvo era um local que os moradores juravam desconhecer, um complexo chamado Buchenwald. Durante a subida, os cidadãos reclamavam abertamente, perguntavam o motivo daquela caminhada forçada, chamavam a ação de ultraje. Uma mulher reclamava que a poeira da estrada estava arruinando seus sapatos de luxo. Eles achavam que tudo era uma encenação de propaganda. Acreditavam que os americanos estavam exagerando os fatos. Mantinham a postura de inocentes. Mas o general George Patton tinha uma opinião diferente. Ele havia visitado o campo 2 dias antes. Patton viu as pilhas de corpos. Ele viu os fornos crematórios ainda quentes. Ele viu o zoológico particular que a SS construiu para seu próprio divertimento, enquanto os prisioneiros morriam de fome a poucos metros dali. Para Patton, a ignorância de Weimar era uma mentira conveniente. Ele decidiu destruir essa farsa. O plano era simples e brutal. Pegar as pessoas mais sofisticadas da Alemanha e esfregar seus rostos no esgoto da história. No quadro, a reação muda. O sorriso da elite desaparece conforme o cheiro de morte atinge a estrada. Eles diziam que não sabiam de nada. O exército americano provou o contrário. A caminhada terminou diante dos portões de ferro. Ali, a negação acabou. Uma caminhada forçada rumo à realidade. Esta é a crônica da Parada da Vergonha. É o relato de como a capital cultural da Alemanha se transformou na vizinha direta do inferno. Foi o exato momento em que os sorrisos da elite alemã desapareceram. Para compreender o horror de Buchenwald, é preciso primeiro observar a beleza de Weimar. Por que uma cidade tão refinada ignorou o massacre ao lado? A resposta é simples. Eles escolheram o silêncio. Weimar não era uma cidade alemã comum. Ela representava a alma da nação. Era o território de Goethe e Schiller. Foi o berço do movimento Bauhaus. O mapa da cidade exibia bibliotecas, teatros clássicos e parques planejados. Os moradores se orgulhavam de sua civilidade extrema. Eles ouviam Beethoven à noite e discutiam filosofia pela manhã. Acreditavam ocupar o topo da cultura europeia. Mas a apenas 8 quilômetros dali, seguindo por uma estrada arborizada e cênica, funcionava uma fábrica de mortes. O campo de concentração de Buchenwald foi erguido em 1937. Durante 8 anos, o complexo operou diante dos olhos da elite de Weimar. Os oficiais da SS levavam vidas comuns. Eles moravam em casas luxuosas nos subúrbios próximos. Suas esposas frequentavam as boutiques de moda no centro da cidade. Frequentavam os mesmos concertos de música erudita. No quadro visual, nota-se o contraste. A fumaça dos crematórios flutuava sobre os telhados de Weimar. As cinzas humanas caíam sobre os parapeitos das janelas dos moradores. O cheiro de carne queimada era constante, mas isso era apenas o começo do fingimento. Quando os americanos chegaram, os cidadãos de Weimar repetiram a mesma frase curta. Nós não sabíamos nada. Eles alegavam que a fumaça vinha de uma fábrica comum de sabão ou tecidos. Afirmavam que os homens esqueléticos trabalhando nos trilhos da ferrovia eram apenas voluntários. A cidade vivia em uma bolha de negação absoluta. Eles viram 11 de abril de 1945. Os tanques da 3ª Divisão Blindada dos Estados Unidos atravessaram as cercas. As guarnições da SS fugiram para as florestas antes do primeiro disparo. Por que os guardas abandonaram o posto? Eles sabiam o que os esperava se fossem capturados. A retaliação seria imediata. Os prisioneiros que ainda tinham forças assumiram o controle das torres de vigia.
George Patton chegou alguns dias depois. Ele já tinha passado por Ohrdruf. Ele acreditava que nada mais poderia chocá-lo. Ele estava errado. Buchenwald era um complexo industrial de morte. 20.000 sobreviventes ainda rastejavam pelo chão. Eram esqueletos vivos. Homens adultos pesavam menos de 30 quilos. Crianças tinham rostos de idosos e não emitiam sons. Patton cruzou os portões de ferro. No pátio central, a imagem paralisou a comitiva. No quadro, centenas de corpos empilhados. Eles estavam amontoados como lenha para o inverno. Corpos nus, pele amarelada, olhos abertos fixos no nada. Ouve-se o som seco das botas de Patton no cascalho. Ele era conhecido como Velho Sangue e Entranhas. Um homem forjado em batalhas brutais. Mas aquela cena destruiu sua resistência. Mais tarde, ele escreveu em seu diário: "Nunca me senti tão doente em toda a minha vida." Para Patton, aquilo não era tática militar, era loucura pura. À primeira vista, a vida seguia normal além dos muros, mas na prática, o horror era vizinho da rotina. Patton observou os campos ao redor. Civis alemães aravam a terra. Mulheres penduravam roupas brancas nos varais. Eles ignoravam o cheiro de carne podre que vinha do campo. O odor era tão insuportável que os soldados americanos vomitavam nos arbustos. Patton chamou o oficial responsável. Ele perguntou se os moradores da cidade de Weimar sabiam o que acontecia ali. O comandante respondeu: "Eles dizem que não sabem de nada, general." A reação foi instantânea. Na filmagem da época, nota-se: o rosto de Patton fica rígido. Ele bateu o chicote de montaria contra a bota de couro. O estalo ecoou pelo pátio. "Eles estão mentindo", afirmou Patton. "E eu vou provar isso." Patton convocou o marechal da polícia militar. Ele deu uma ordem sem precedentes na história das guerras. Ele não queria apenas o prefeito ou os funcionários públicos, ele queria a elite da cidade. "Tragam os ricos", ordenou Patton. "Tragam os líderes, os donos de negócios e as famílias influentes." Os soldados partiram para Weimar. Não havia mais margem para negação. Mil civis. Esse era o número exato. Os policiais militares receberam ordens claras: reúnam os professores, os advogados, os empresários e as esposas dos políticos locais. Ninguém deveria ser poupado. Os soldados entraram na cidade de Weimar. Eles bateram nas portas das mansões luxuosas e entraram nas lojas do centro. A instrução aos civis era simples e direta: "Vocês vão dar um passeio. Vistam seus casacos." O general Patton convida todos para visitar os seus vizinhos. Por que levar civis de classe alta para uma caminhada? Os americanos queriam que eles vissem a verdade com os próprios olhos. O choque era a única ferramenta disponível. Os alemães demonstraram confusão. Alguns estavam indignados com a interrupção da rotina. Um homem gritou que era médico e que não poderia receber ordens daquela maneira. O policial militar não discutiu. Ele apenas apontou o rifle para o peito do homem. "Comece a andar." A cena era surreal. Uma coluna de 1000 civis bem vestidos marchava subindo a colina. Homens de terno e mulheres com chapéus elegantes seguiam o caminho de terra. Os americanos dirigiam jipes ao lado da fila para garantir que ninguém escapasse pelas laterais. O clima entre os alemães era leve. Eles conversavam entre si. Algumas mulheres arrumavam o cabelo enquanto caminhavam. Tratavam aquilo como um pequeno inconveniente, um jogo bobo dos americanos. Alguns chegaram a sorrir para as câmeras fotográficas. Eles não faziam ideia do que os esperava no topo da colina. A marcha durou cerca de 2 horas. Na filmagem, nota-se: o ritmo diminui conforme a inclinação aumenta. Ao chegarem perto do topo da colina de Ettersberg, a conversa parou subitamente. O vento mudou de direção. O cheiro atingiu o grupo com força. Não era apenas o odor de carne podre, era o cheiro da morte antiga. Um odor pesado, gorduroso e estagnado. O cheiro grudava no fundo da garganta. As mulheres pararam de sorrir instantaneamente. Elas puxaram lenços de seda das bolsas. Algumas usaram echarpes perfumadas para tentar bloquear o ar. Tentavam cobrir o nariz e a boca, mas os policiais militares os empurravam. Continuem andando sem parar. O grupo alcançou o portão principal. Era o famoso portão de ferro de Buchenwald. Na estrutura, lia-se a inscrição: Jeden das Seine, traduzido como "A cada um o que merece." Era a última piada cruel dos nazistas antes da entrada no inferno. Ouve-se o som das botas no cascalho. Os civis paralisaram diante da entrada, mas isso era apenas o começo.
Os portões foram abertos. O que viria a seguir mudaria a vida de cada um daqueles 1000 alemães para sempre. 11 de abril de 1945. Os portões de ferro se abriram e os civis alemães entraram no inferno. O cenário era o campo de concentração de Buchenwald. Por que esses cidadãos foram levados até lá? O comando americano queria o fim das desculpas. A resposta foi o silêncio absoluto dos prisioneiros. Milhares de homens estavam parados atrás do arame farpado. Eles não se moviam, apenas observavam. Na filmagem, nota-se. Os prisioneiros vestem trapos listrados enquanto os civis usam casacos de pele e ternos sob medida. Eram os mesmos homens que os civis juravam que não existiam. Os olhos dos prisioneiros estavam mortos. Não houve gritos de socorro. Não houve ataques de fúria. Apenas um olhar fixo e vazio. Esse olhar era mais aterrorizante que qualquer arma de fogo. Os soldados americanos formaram um cordão de isolamento. Eles empurraram a multidão em direção à primeira parada da inspeção, o crematório. O cheiro de carne queimada ainda impregnava as paredes de tijolos. No pátio do crematório havia um reboque de madeira. Ele estava carregado até o topo com corpos empilhados. Eram cadáveres nus e esqueléticos. Braços e pernas estavam emaranhados em uma massa cinzenta. As bocas permaneciam abertas em gritos que ninguém ouviu. A multidão paralisou. O sangue fugiu do rosto dos alemães. Uma mulher em um casaco de pele caro levou a mão à boca. O corpo dela começou a tremer de forma incontrolável. Ela soltou um grito agudo. Segundos depois, ela desmaiou e caiu diretamente na lama. Um policial militar americano se aproximou. Ele não